No ano 2000, nós colocamos 1 milhão de toneladas na ferrovia. Por quê? Porque o trem entra dentro das fábricas, entra dentro dos armazéns. E aí você passa a carga, né, para dentro do vagão, sem nenhuma perna, e faz a mesma coisa no final. Então, a ferrovia, não adianta investir bilhões em trilho no chão, se não investir em plataforma multimodal. Se você tiver que fazer abaixo de 300, 400, 500 quilômetros, se você tiver que fazer 2 pontas rodoviárias, esquece, não vai funcionar. Não paga, não paga. Se eu tiver que, o tempo e o valor que a gente vai ter que investir na perna, investir ou gastar, aí é custo, inviabiliza o negócio. Então, não adianta só botar trilho no chão, tá? Esse é um ponto importante. E isso vale, obviamente, para os modais que dependem, né, ou de uma perna ou de entrar no seu ponto de carga e descarga, como é o caso do transporte de cabotagem. Não adianta botar 4 milhões de navio se os portos são ineficientes, né? E se você não tem um porto integrado com ferrovia. E aí vale para os outros modais. Já o rodoviário, né? Por que o rodoviário, um dos motivos que o rodoviário é e será por um bom tempo predominante? Não só por causa da deficiência dos outros modais, mas também porque ele não depende de ponta nenhuma. Eu vou passar esse slide, depois eu volto para aquele, só para ilustrar o que eu estava falando de porto. Esse aqui é o porto de Pecém, essa foto é de segunda-feira. Poderia trazer uma porção de fotos, mas conceito ótimo. Assim, o governo está fazendo um ótimo trabalho, as estradas estão chegando lá, são ótimas estradas. A localização desse porto é fantástica, com a melhoria, ampliação da capacidade do canal do Panamá e a proximidade, né, geográfica da Europa, tornam esse porto extremamente estratégico. Então, ele tem já uma ferrovia tímida lá dentro, as estradas são boas, é um dos melhores calados naturais que tem no Brasil, sem precisar de dragagem. Ótimo. Só que se não tiver ferrovias de longa distância, a gente sabe que graças à tecnologia, a soja principalmente está sendo muito desenvolvida na região norte do país. E para onde vai essa soja, né? Para onde ela é escoada? A soja do centro-oeste, os produtos que chegam do nordeste, que o nordeste hoje é sem dúvida a região que mais cresce no país em termos de consumo. Então, o porto, ele se não tiver ligações de longa distância, ele morre. Então, é um porto ainda com uma capacidade de descarga pequena, mas pretende em mais... segundo o pessoal, até mais 2 ou 3 anos, chegar a 45 containers por hora, o que é bastante bom, é quase o que faz Santos, né, com pouca infra, e depois passar Santos. Aqui a gente está vendo 2 navios, um que já está ancorado e o outro chegando. Um navio espera em média 24 horas, o que é razoável. Porém, se o porto ficar isolado, não adianta ter estrada perto que chega, ferrovia, a gente vê aí que a ferrovia ela é realmente bem modesta, mas chega. Mas como é que chega até lá? Como é que chega até o Ceará, né? Bom, e aí, praticamente finalizando, o que eu queria mostrar para vocês? A questão dos corredores. E esse é o meu ponto principal. A gente fala muito em investimento em infraestrutura e fala pouco em logística. Os corredores de escoamento, eles são absolutamente fundamentais. E esse foi o grande erro da concessão da ferrovia. Ela foi fatiada em função dos seus próprios clientes e depois investidores. De novo, talvez no lugar deles eu teria feito a mesma coisa. Agora, da forma como que eles são feitos, experimenta, não vou falar em intermodalidade, experimenta colocar um vagão que passe por 3 concessionárias diferentes. Experimenta.
Eu duvido que possa ser feito, duvido, mesmo que pode chegar o pessoal aqui, eu já tenho certa idade, não tenho muito a... Não vai, eles perdem um container, colocam sobretaxa, não funciona, não funciona. Por quê? Porque é feito por pedaços e não por corredores. Então, esse ponto mostra aí claramente, né, a legenda do lado de lá não corresponde ao lado de cá, mas a gente pode ver aqui, o quadro de baixo é com os minérios. Olha o que acontece com a densidade de transporte e com os fluxos, né, que correm no Brasil, com os minérios e sem os minérios. Como é que estão essas densidades? E do outro lado, a possibilidade de utilização de modais. É um gráfico interessante, você vê, por exemplo, Manaus, onde eu falei da questão do polo. Você consegue sair por Manaus, e é dos poucos lugares, você só não sai de ferrovia, mas você sai de rodovia, por cabotagem e por aéreo. E a gente pode ver que é um fluxo de fato importante, né, pela quantidade de consumo de produtos eletrônicos. E aí a gente tem, veja o que acontece com a ferrovia, isso é o que é usado de ferrovia, veja o que acontece com a ferrovia, o que eu falei de Dom João VI, ela está morrendo, a utilização dela, ela morre muito próximo às capitais. Não, tem ferrovia para cima, está investindo, eu estou falando de fluxo de carga, estou falando do que se faz, do que se é possível fazer hoje, que volta à questão de você colocar containers que atravesse mais do que uma ferrovia.